Olá, me chamo José Carlos. Vamos falar hoje sobre a Lexio Divina, a leitura, a parte 2, no contexto familiar. Claro que uma reflexão que pode ajudar na meditação sobre a nossa questão da família. Muitas das vezes nós fazemos leituras bíblicas, reflexões, e elas muitas das vezes não são bem contextualizadas. Somos pessoas muitas das vezes muito espirituais, mas a nossa prática muitas das vezes fica vacante ou até mesmo fica bastante deficiente. O objetivo é a gente fazer aqui uma reflexão que possa ser útil, tá? Para a gente poder pensar no contexto familiar. É claro, como leigo, né? Como um homem casado, é importante que nossa reflexão bíblica sempre possa abarcar esta autotranscendência na vida familiar, né? Esse autodistanciamento ele é importante. Bem, a Lexio Divina, falando da leitura, ela tem esse contexto. Ela analisa o contexto. Primeiro passo. Ainda estamos no primeiro passo da Lexio Divina. E aqui a observação. Qual é o contexto hoje da sua família? Que se encontra a sua família? A gente pode ver essas questões por muitos viés. Né? Por um viés desculpa, exagerado, nos extremos. Ou aparentemente a coisa é maravilhosa e caímos numa ilusão de que tudo está sempre muito bem. Na verdade, as coisas não são perfeitas, né? E estamos nessas ilusões que às vezes acontecem. Podemos cair também numa questão exagerada, tudo é ruim, eu só vejo a minha família numa vertente muito ruim, sempre é ruim as coisas, as pessoas são ruins e caímos nas nossas desilusões. Às vezes frutos das nossas más escolhas, porque a gente não observou bem os contextos que estavam ali, mas enfim, não vamos tratar disso aqui, porque se a coisa já está assim, agora é preciso pedir a Deus a graça e remediar. Então é importante, qual é o contexto em que se encontra, tá? A TT está hoje bem agitado. Qual é o contexto que se encontra e o que precisa ser feito? E sempre, claro, a Lexio Divina, Deus nos fala e Deus nos dá um horizonte de algo que a nossa consciência precisa ser ampliada e possa captar em sentidos pontuais que possam ser resolvidos talvez naquele momento ou mais adiante. Mas o primeiro momento é essa observação e identificação do que está acontecendo, tá? Às vezes uma pessoa pode nos ajudar nesta leitura do contexto, tá? Um amigo, um bom amigo, tá? E um sacerdote um virtuoso importante. A grande questão da primeira parte da leitura é também entender o espírito do texto que está sendo lido ali. E aqui a gente já para em um problema aqui, que é compreender a vocação matrimonial. Qual é? Que vocação é essa? Por que eu adquiri o sacramento do matrimônio? As pessoas adquirem o sacramento do matrimônio sem o conhecimento do que é esse sacramento, quais são vamos dizer assim, a gente fala das obrigações, né? Das funções, ou aquilo que que a própria vocação nos pede, e a gente fica confuso, porque adquire às vezes de forma muito imprudente, sem conhecer, sem uma determinada direção nesse sentido, e aí sem entender que espírito essa vocação me chama, eu realmente tenho uma tendência a viver de certa forma, de forma capenga esta vocação, que é belíssimo. E esse é uma questão que a gente sempre vai estar pensando, sempre vai estar buscando ver e ampliar essa questão da vocação. Aqui no canal tem muitas questões sobre isso e aqui cabe, né, vocês darem uma olhadinha lá porque esse vídeo é mais curto. Outra questão importante é a observação dos personagens. É uma questão que eu sempre gosto de observar aqui nas Lexio Divina. Quem são os personagens que estão ali, quem são aqueles que estão, né, também nas entrelinhas. O Padre Léo faz isso de maneira muito bacana, né? E aqui a questão, quem são os personagens da sua casa que precisam de uma observação? Às vezes a gente tem um olhar muito pobre na nossa casa. A gente precisa observar as pessoas, a gente não observa as pessoas, a gente não sabe o que elas estão passando. E nós observamos tantas pessoas fora e as pessoas da nossa casa estão ali, são estranhas para nós. Isso não deveria acontecer. E aqui cabe realmente resgatar mesmo as pessoas, são as pessoas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas. Principalmente, me lembro de um livro bacana do Robert de Grandes, né? Que ele falava do Padre de Grandes, se não me engano, se fala a memória, de muitas das vezes observar as virtudes. Nós temos dificuldade de ver as virtudes das pessoas
e só vemos os defeitos. É importante, claro, não é se negar aquilo que realmente possa ser ruim, mas as pessoas precisam ser observadas sobre um olhar positivo também. Não é aquele positivo meio bobo, mas um positivo como filho de Deus, como graça do Espírito Santo. E como eu observo os personagens? Como é que tu observa a tua esposa? Tá? Você apenas tem um olhar crítico? Às vezes eu me pego assim, me criticando bastante a minha esposa e preciso realmente rever. E muitas vezes essa crítica que eu faço excessiva a ela é uma reflexo da minha própria pessoa, que está ali de forma... Uma falta de humildade, na verdade é essa, né? De entender que você também é tão miserável quanto. Mas observar com amor. Eu dou curso sobre teologia do corpo, a gente tem um curso de teologia do corpo. Eu tenho um exercício que eu gosto sempre de partilhar. Eu gosto de observar a minha esposa, sabe? Observá-la, de contemplar a beleza que Deus deu a ela. Aí não estou falando dessa excessiva perfeição que não existe nas pessoas, que as pessoas às vezes têm esses feitiços, mas observar as minúcias dela. E sem ela perceber, fico olhando e agradeço a Deus por ela, né? A beleza física, a bondade que ela tem, e muitas das vezes, mas mesmo chateada comigo, fazer as coisas, estando ali. E essas são questões muito bonitas que a gente precisa observar das pessoas. A beleza dos meus filhos, como é gostoso ver os meus filhos, sabe? Tem um pequenininho agora, e quando a gente vai estar ali, ele sorri o tempo inteiro, e os outros, que por mais difíceis que sejam, que brigam, que aprontam, que desobedecem, mas eles expressam coisas muito boas, e é importante ver isso. Tá? Outra coisa que a gente tira da leitura do Alexo Divino, o primeiro passo é o local, a sua casa. Como é que é esse local da sua casa? Como é que está organizado esse local? Eu sou uma pessoa muito bagunceira. Tá aí, eu estou tentando fazer um exercício de tentar me organizar melhor, até para minha própria esposa, ajudar nesse contexto. Como é que você organiza? Como é que você ajuda nessa dinâmica da casa? E como é que tu vê a tua casa? Se vê a casa como uma coisa muito ruim, é importante observar a casa como um santuário, um local em que o clima deve ser de oração, de harmonia. E lembre-se, um local é perfeito, né? Perfeito é o céu. E onde há desarmonia, a gente pode reorganizar. E muitas vezes essa reorganização parte também do ambiente que está ali, que precisa ser pensado. Para observar bem, às vezes nós estamos tão preocupados na estrutura das coisas e não na estrutura das pessoas. E aqui é um ponto importante da leitura desta questão. Para finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, é sempre interessante, porque esse é um exercício que nós fazemos na Lexo Divina, de colocar-se no lugar do personagem. Tá? E aqui esse é um apelo. Das pessoas que estão ali, dessa observação que tu fazes das pessoas que estão ali. Coloca no lugar delas. Entra no coração dessas pessoas. Claro que é importante conhecer a história das pessoas, sabe? Isso ajuda muito. E entrar no coração das pessoas da sua casa, desses personagens que estão ali, que são muito importantes nessa dinâmica da vida. Tá? Então, esta é espero que tenha sido útil. Né? Se você gostou, compartilha. Temos o canal do YouTube, vai estar no canal do YouTube também. Por favor, se possível, sei lá, se for necessário, se inscreva, nos motive também para outras pessoas, enfim, fique bem livre para nos ajudar nesta evangelização. Que nós possamos não só ser como fala São Tiago, né? Aqueles que meditam palavras, mas aquele que vive. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora nos abençoe, né, a nossa leitura neste mês da Sagrada Escritura. Forte abraço, salve Maria.